A primeira providência para tornar a linguagem corporativa mais leve e atraente é esquecer os jargões que ainda povoam textos e discursos. Eu costumo chamar de estilo saquinho de padaria, né? Aquele que sempre traz escrito que nossos produtos são feitos com ingredientes da melhor qualidade. Todos os produtos são feitos com ingredientes da melhor qualidade, todos vão dizer isso. É importante simplificar a linguagem, principalmente no mundo de negócios. Mas simplificar não significa falar ou escrever errado. É apenas uma questão de economia de palavras e que o profissional deve atentar para isso. Se o profissional não quiser ficar na situação de quem não tem palavras para se expressar, é bom economizá-las. Eu brinco que em minhas viagens eu sempre deveria ter levado metade das roupas e o dobro do dinheiro. Falar bem é usar metade das palavras com o dobro de significado. O uso de expressões próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes. E isso serve para comunicar bem as ideias para os da mesma confraria. Porém, pode se transformar em linguagem elitista ou hermética, principalmente no trato com o cliente. As piores pessoas para você deixar falar com os clientes são justamente aquelas que prezam mais a bagagem de palavreado técnico que possuem. Elas acabam usando o seu arsenal para impressionar e não se preocupam em comunicar. Há dois vocabulários que nem sempre convêm para a linguagem corporativa: o informal demais e o formal demais. Vou dar um exemplo. Veja dois amigos que estão hoje no mesmo nível hierárquico na empresa e você irá encontrá-los sem papas nas línguas. Eles estão conversando normalmente. Deixe que um deles suba bastante e o que ficou preso ao chão perde aquela informalidade e o seu relacionamento passa a soar falso, o seu relacionamento com o seu colega. O que aconteceu? Antes havia respeito de menos, depois passou a existir respeito de mais. Se existisse uma linguagem informal, sem exageros nem para cima nem para baixo, a comunicação continuaria no mesmo nível. Eu tenho por hábito não chamar as pessoas de senhor ou senhora, a menos que sejam bem mais velhas do que eu. Você já deve ter deduzido que a cada ano eu encontro menos pessoas nessa classe, né? Bem, eu nunca chamei meu pai ou minha mãe de senhor ou senhora, mas nunca os desrespeitei por isso. Eu tinha um colega de infância que costumava chamar sua mãe de senhora em público, mas algo do tipo: a senhora é isso, a senhora é aquilo. Ele xingava a mãe com os maiores palavrões, mas punha senhora antes. Ele sempre lembrava de cuidar, de colocar uma linguagem adequada, parecendo respeito, mas o conteúdo não tinha nada de respeitoso. Obviamente, a qualidade da garganta, de onde sai a palavra, é o que é mais importante. Eu acho que no mundo dos negócios, o uso de senhor ou senhora pode dar uma ideia de respeito, mas também de medo e de você estar se sujeitando, se submetendo demais àquela pessoa. Talvez eu esteja errado nisso, pois boa parte do meu início na vida profissional foi como um negociador. Primeiro adquirindo imóveis milionários para a abertura de agências de um banco privado e depois negociando contratos para a companhia do metrô. Isso deixou em mim um certo destemor no trato e na linguagem que utilizo para com as pessoas, o que não implica necessariamente falta de respeito. É mais uma atitude quase instintiva de procurar nivelar a conversa. Nós fazemos isso até inconscientemente quando procuramos uma mesa para negociar. Mesas colocam negociadores no mesmo nível. A linguagem deveria fazer o mesmo. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós encontramos alguém na arena de negócios, nós costumamos usar senhor ou senhora, não é mesmo? Aí nós ganhamos alguma intimidade e passamos a tratar por você. Se o relacionamento se deteriorar e estivermos à beira de uma briga, voltamos ao senhor ou senhora. A formalidade serve de distanciador na alegria e na tristeza. Por isso eu sou contra a formalidade, mas a favor da manutenção do respeito. Eu acho que nós devemos investir na informalidade como cultura na organização. Informalidade é importante para nivelar e facilitar a comunicação interna. É claro que nem todos entendem que ser informal não é ficar livre para intimidades ou desrespeitos. Não se deve confundir informalidade com linguagem chula
ou falta de erudição. Os melhores informais são os mais eruditos, que não se gabam de sua bagagem e nem ficam gastando palavras difíceis à toa. É preciso saber muito para falar pouco. Os piores formais são os que tentam impressionar pela formalidade da sua linguagem. Outra cultura que deveria ser difundida nas empresas é a cultura da analogia na linguagem. O uso de parábolas, tipos, figuras, isso estimula a criatividade, pois o nosso cérebro funciona com analogias. A própria linguagem, ela é formada por figuras, ou cria figuras até análogas de pensamento, num processo de tradução constante e de interpretação constante dessas figuras. Quando nós falamos em parábolas, falamos de uma forma que pode ser assimilada por todos, na medida da capacidade de cada um. O cérebro de cada um irá encontrar o significado dentro dos limites do seu depósito de conhecimento. E a comunicação deixa então de ser hermética para alguns ou simplista demais para outros. Fica uma coisa nivelada. Não existe caminho melhor para se incorporar novos termos na comunicação do que a leitura. Portanto, estimular os colaboradores da empresa no hábito da leitura é uma excelente forma de se criar uma equipe com um bom vocabulário. Eu acredito tanto na importância de uma boa comunicação na empresa que a primeira receita do meu livro Receitas de Grandes Negócios leva o título Manjar de Escrever. Ali eu dou uma série de dicas de como transformar a comunicação escrita em algo delicioso. Alguns ingredientes podem ser aplicados também à comunicação falada. Existem pessoas que têm pavor de estrangeirismos, fazem tanto esforço para buscar traduções para eles, que nem sempre são bem-sucedidas em sua comunicação. As línguas são dinâmicas, envolventes e construídas por influências ao longo dos tempos. Hoje nós usamos folclore, que já foi uma palavra inglesa, folklore. E os ingleses usam gentleman no sentido de um homem educado e bom, quando a sua palavra antiga cabia ao senhor feudal, que era tudo menos cavalheiro. As palavras mudam de significado e de nacionalidade, o que é normal. O que é normal. Nós devemos usar o nosso idioma naquilo que ele tem de melhor para comunicar, enquanto nós, ao mesmo tempo, assimilamos outros idiomas ou novas palavras naquilo que também elas puderem ajudar. A língua é nossa serva. Não o contrário, nós nos servimos o idioma nos serve. Nem tudo pode ser traduzido. Os americanos já teriam criado uma expressão inglesa para bossa nova, e até hoje não criaram. Quando eles fizerem isso, nós iremos revidar, e aí deixaremos de ouvir jazz para ouvirmos música sincopada. E em lugar de tocar blues, nós tocaremos azuis.